I want to welcome everybody to this camp meeting. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas a essa campal. Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te agradecemos that we are allowed to be alive at this time in Earth's history. que podemos estar vivos na história desse mundo. We know that people's hearts are failing Sabemos que os corações das pessoas estão falhando, as they wonder what the future brings. tentando entender o que trará o futuro. And even though we don't know everything, E ainda que a gente não saiba tudo, and even though we don't know everything, e ainda que a gente não saiba tudo, we believe that you are in control acreditamos que estás no controle and that we can have confidence e que podemos ter confiança, that you know the end from the beginning, que tu conheces o fim desde o princípio that you're in control. e que estás no controle. We ask that you would bless us and guide us in Jesus' name. Pedimos que nos abençoes e nos guies em nome de Jesus. Amen. Amém. It's been 2 weeks since we met together, Passaram 2 semanas desde que nos encontramos and I hope by now everybody has been able to watch the presentations that were done in Fiji. Espero que agora vocês tenham conseguido ver as apresentações que foram feitas no Fiji. I'm not trying to suggest any prophetic significance, Não estou tentando sugerir nenhum significado profético, but it seemed interesting to me mas me pareceu interessante that Elder Terry's study on the Sunday law was opened up in Fiji last year, que o estudo da anciã Terry foi feito também no Fiji no ano passado sobre a lei dominical. and I think the studies that were done at this last camp meeting E eu acho que os estudos que foram feitos nessa última campal will prove to be the beginning of answering people's questions. vão provar ser o início das respostas às vossas perguntas. I want to talk about a different subject today. Hoje eu quero falar de um assunto diferente It's the subject of libertarianism. e é sobre o libertarianismo. I know that both I and other speakers have addressed this subject many times in the past, Eu sei que tanto eu como outros apresentadores falamos sobre isso no passado and teachers have commented on both the United States and other places in the world e professores comentaram dos Estados Unidos e outros lugares no mundo when they deal with the subject of libertarianism. quando falam do assunto do libertarianismo, Because all of us know, I think, porque eu acho que todos nós sabemos what libertarianism is. o que é o libertarianismo. So I'll give a very simple definition. Eu vou dar uma definição bem simples. Because it's so long, I'm just going to put LIB as we go through the study. É comprida, então eu só vou colocar LIB durante o estudo. It's a political philosophy É uma filosofia política. Does anybody want to give a different view or understanding of what libertarianism is? Alguém Separate que, to, right? alguém que queira dar uma visão separada do que é o libertarianismo, Separate to being a political philosophy, separado de uma visão política. or is everybody comfortable with that definition? Ou vocês estão confortáveis com essa definição?
Okay. Um, Aldapaminda, you muted. yes, we had some private communication here, so I muted myself. Okay. So we have about 12, 13 people here, and nobody has commented. Nós temos 12, 13 pessoas aqui, ninguém comentou. So I assume everybody here is comfortable with that definition. It's only a partial definition, of course. Então, eu acho que vocês estão confortáveis com essa definição, embora ela seja parcial. So it's something to do with politics. Então, tem que ver com política. And what would we say about this political philosophy? E o que diríamos dessa filosofia política? What people's thoughts about what kind of philosophy this is? Qual é o pensamento das pessoas? Que filosofia é essa? Brendan? It exercises extreme freedom. So Brendan said it exercises extreme freedom. Então, o Brandon diz que exercita a liberdade extrema. So does that mean it's radical? Isso significa que é radical? I don't know about radical. It just considers freedom above all. So Brendan said he doesn't know if it means radical freedom. Então, o Brandon diz que não sabe se isso significa liberdade radical, but it deals with freedom in an extreme sense. Is that what you said? mas lida com a liberdade no sentido extremo. Okay. Anyone else? Mais alguém? Josephine? Ultra far right. É extrema direita antiga. All right, ultra far right. Ou a ultra extrema direita. One second. John, go ahead. It believes in small government. Small government. Governo pequeno. Anyone else? Mais alguém? Extreme freedom. It's connected to the ultra far right, and it's has this idea of small government. Então, é extrema liberdade, essa é a ideia de ultradireita e a ideia de um governo pequeno. You want to say something else? No? Yep. Brendan? It has a positive outlook for society. It looks and says, it's, I don't know how to say it. It thinks eventually society will do the right thing. I'm going to put so it's has a positive outlook. Então, tem uma perspectiva positiva I'm going to say has confidence in humanity. e eu vou dizer Okay. que tem confiança na humanidade. Okay. And do you have confidence in humanity? Você tem confiança na humanidade? Depends. So I asked the question if Brendan has confidence in humanity, and he said it depends. Então, eu perguntei ao Brandon se ele confia na humanidade e ele respondeu que depende. Because I think they would say it depends as well.
E agora eu acho que ele diria também que depende. So are you extreme? Então, você é extremo? I'm not sure. Okay, Brennan said he's not sure if he's extreme. Ele disse que não tem certeza se ele é extremo. So I picked up on the word that he used, which was extreme. Eu peguei nessa palavra que ele usou, que foi extremo. I asked if that was radical, Perguntei se isso é radical, because most people think anyone who's a radicalist is an extremist. porque a maioria das pessoas pensam que ser um radicalista é ser extremista. And we've discussed that several times in presentations. Já falamos disso várias vezes nas apresentações. Okay, so I'll give a bit of a definition. Eu vou dar um pouquinho de uma definição. Libertarianism is a political philosophy Libertarianismo é uma filosofia política that holds freedom and liberty as primary values. que tem liberdade e política como valores principais. So I don't know if you can see that in these four phrases. Não sei se vocês enxergam isso nessas 4 frases. Holds freedom Então, mantenha a liberdade and liberty e a liberdade as primary values. como valores primários. So who disagrees with that? Quem discorda disso? Who disagrees with that thought that that you would want to hold freedom and liberty as primary values? Quem discorda de manter a liberdade e a libertação como valores primários? Because these definitions sound pretty bad, the first four that I got. Porque essas primeiras definições que eu tenho, elas parecem ruins. And I'm wondering if you disagree with holds freedom and liberty as of primary value, they're the most important thing. E eu estava questionando se talvez vocês discordam dessa liberdade e libertação como a coisa mais importante, a coisa primária. Rachel. It depends on who's holding those values to who it applies to. So it depends on who holds those values. Então, depende de quem mantém esses valores. And are you saying how they would apply it? E você está questionando como eles vão ser aplicados? You didn't quite say it that way. Porque você não mencionou dessa forma. If I value freedom and liberty, So if Rachel values freedom and liberty, for whom? For your, so if you were valuing freedom and liberty for herself, Então, se ela desse valor à liberdade e à libertação para ela mesma, does it necessarily- I'm going to then allow Josephine to have those same freedoms and liberties. so someone who holds on to a libertarian perspective, então alguém que mantém essa perspectiva libertariana, who wants freedom and liberty for themselves, que quer liberdade e libertação para si mesmo, question that I think you asked, a questão que eu acho que você colocou, will you afford those same rights to your neighbor? será que você daria esses mesmos direitos ao seu próximo? So when we think about libertarianism, Então, quando nós pensamos no libertarianismo, what's the answer to that? qual é a resposta a isso? Yes or no? Sim ou não? What do you think, Rachel? O que você acha, Rachel? You don't think. So Rachel says people don't afford the same rights to others. Então, a Rachel diz que a gente não dá os mesmos direitos a outras pessoas. If I ask you what do you want out of life, the most important things that you want, Então, se eu te questiono o que é o mais importante na vida, o que que você realmente quer? People to have same rights as each other.
So she said people have the same rights as each other, Ela diz que as pessoas deveriam ter os mesmos direitos, but it has to start with what you want. mas tem que começar pelo que você quer. So if everybody was a slave, you wouldn't want that, I presume, Então, se todos fôssemos escravos, eu presumo que você não iria querer isso, and you'd all have the same rights. e teríamos os mesmos direitos. So it's a bit more than having equality. Então, vai além de ter apenas igualdade, It begins with what you actually want. começa com aquilo que você realmente quer. As you review your life À medida que você revê a sua vida and you think of all the twists and turns that have happened, e você pensa em todas as curvas que aconteceram, and if you reflect on the value of your life, e se você reflete o valor da sua vida, and either if you make an assessment e se você faz uma assessoria of where you are today, de onde você está hoje em dia, or if you said, I wonder if I could do this all over again. ou se você questiona, talvez eu poderia voltar a fazer tudo isso. I don't- that's fine, go ahead. So maybe if we could do it all over again, Então, talvez se a gente pudesse fazer tudo de novo, what would we want o que nós iríamos querer that would define our lives as having value or meaning? que iria definir a nossa vida como tendo valor e significado? Okay, so I'll ask someone else. I'll come back to Rachel in a moment. Vou perguntar a outra pessoa e daqui a pouco voltamos para Rachel. What do you want out of life? O que você quer da vida? What's important to you? O que é importante para você? Yep. Yes. So Rachel said happiness. Então, a Rachel disse felicidade. So the question is, what is important Então, a pergunta é: o que é importante? to you? And she said happiness. O que é importante para você? Ela respondeu felicidade. And what would make you happy? E o que te faria feliz? Whatever you want to say. Responda o que você quiser. Enjoyment of life free from stress. Stress-free life. Uma vida liberta de estresse. Mhm. Um, healthy body and mind, Health, Saúde, financially, money, dinheiro, with friends and family, relationships. relacionamentos, Relationships that are positive. relacionamentos positivos. evidence. We can stop there. Anyone else? Mais alguém? Ray. Making a contribution or a difference, like I'm going to put the word worthwhile. Vou colocar aqui a palavra com valor. Making a difference. Fazer uma diferença. Mhm. so just like going to work and your boss comes on and says, "Oh, you did a really good job today." That's Okay. So affirmation at work, as an example, that you feel that you're making a difference. Sentir que você faz uma diferença, por exemplo, no trabalho. Affirmation means receiving praise. Ter essa afirmação de você ser louvado. Anyone else? Josephine. Being able to communicate that fear of being understood. Not living in fear. Não viver com medo. That's what you value, yeah? Not living in fear. Você dá valor a isso, viver sem medo. Anyone else? Being able to help others that I need. Helping people. Ajudar pessoas.
Okay, so I'll stop there if no one's got anything else. If we go back to, we're always USA centric in all of our theology and ideology, I guess. So if I went back to I call them the framers. Então, se eu Oh. voltar para trás, para aquilo que eu posso chamar de estruturadores, e nós voltamos sempre para trás, para a história dos Estados Unidos. So the framers are the people who construct things, if you like, builders. Os estruturadores são essas pessoas que constroem coisas, os construtores. So those who built America, Então, aqueles que construíram os Estados Unidos, and we all know why they built America, why it was constructed, if I can say it that way. e sabemos por que que os Estados Unidos foram construídos, se eu posso dizer dessa forma. What did they think that was important? O que que eles acharam ser importante? We're talking about libertarianism, Estamos falando do libertarianismo, so political philosophy. essa filosofia política. I would just want to add, I think it's a little bit more than just a political philosophy, to be honest. I think it's quite a bit more than that. E para ser honesto, eu diria que é bem mais do que apenas uma filosofia política. But that's what we've said. Mas isso foi como nós dissemos que é. We had four, I call them definitions or examples of this philosophy, and they're all pretty negative. Nós tivemos 4 definições, vamos dizer, dessa filosofia, e elas foram bastante negativas. Maybe the last one we might argue with, Talvez a última a gente até pode argumentar com ela, but I think the way Brendan was portraying the last one, it's like pie in the sky craziness. mas a forma como o Brandon trouxe essa última, eu acho que foi um pouquinho na loucura. And then I gave not a dictionary definition, then I gave a definition that I got, Depois eu dei uma outra definição que me deram, which sounded quite positive. que até parece positiva. And then I asked, what do you think is important for you? E eu questionei, o que você acha que é importante para você? And we got all these positive things. E nos deram todas essas coisas positivas. And then I asked the framers, what did they say? E depois eu questionei o que que dizem os estruturadores, esses construtores. What was important for them? O que era importante para eles? John? Life, liberty, and the pursuit of happiness or property. Life, liberty, and we'll call it property. Então seria a vida, a liberdade e propriedade. And they called it happiness, Um, the pursuit of happiness. Is that how they phrase it? I think the English version is property. So John has said that the framers speak about life, liberty, and he said the pursuit or the striving for property. Então ele diz que os estruturadores falam de vida, liberdade e essa perseguição à felicidade. In the framers' wording, they use the word pursuit of happiness. E a forma como eles estruturaram essa frase é perseguir a felicidade. And I think he said that they borrowed this idea from the English, E eu acho que ele disse que pegaram emprestada essa palavra do inglês, which spoke about property. que falava de propriedade. Have I summarized that okay? Resumi bem? Okay, so that's what the framers wanted. Então era isso que os estruturadores queriam. They wanted life, liberty, and happiness, Queriam vida, liberdade e felicidade. or property, because property makes you happy. Ou propriedade, porque isso te faz feliz. What does life mean? O que significa vida? When they said life, Quando eles mencionaram vida, what did they mean by that? o que queriam dizer com isso? Because they're all alive, Porque estão todos vivos, they don't mean that. não querem dizer isso. Arbitrarily. 1 second. Sorry, Chris? The government couldn't take it arbitrarily. So the government can't take my life.
Então, o governo não pode tirar a minha vida. So government cannot take, and I assume that means kill. Então, o governo não pode tirar, e eu acho que isso significa matar. Let's soften that. Vamos colocar isso de forma mais leve. Some other thoughts, because they could do a lot less than kill you. Outro pensamento, porque eu poderia fazer muito menos do que apenas te matar. One second. Go ahead, John. Yeah. The government's supposed to keep you safe. So I'm going to use the sentence cannot. So let's think of some negative things besides killing you. Então, eu vou usar essa frase não poder. Então, vamos pensar em outras coisas do que apenas matar. Go ahead. Slavery. Slavery. Escravidão, Brendan. Force. Force. forçar. Molly said slavery. I'm going to use the word control. O Molly disse escravidão, mas eu vou usar a palavra controle. So if you finish it off, Chris. The government cannot do what? Então, termine essa frase. O governo não pode fazer o quê? Just finish the sentence. Any one word. Qualquer palavra. So without process, without good reason. Without, you said without process. Você disse sem processo. Okay, so we'll use law, Então, vamos usar lei. because if you use process, then we would have said probably due process, which is similar to law. Porque se você vai dizer processo, seria um processo do que é igual à lei. So the government cannot force control without law. Então, o governo não pode enforçar sem essa lei. Does everybody agree with that definition? Toda a gente concorda com essa definição? Anybody disagree? Quem discorda? Graham, you disagree? Okay. Okay, so Graham's going to is going to comment on this. Então, o Grayman vai comentar sobre isso. Writing rules. So the framers are writing law. Então, esses autores estão escrevendo essa lei To move away from what they've come from. James, there's a seat here if you want. To move away from where they came from. para saírem de onde vieram. And where they came from had laws to take, enforce, and control. And the place that they came from actually had laws that forced, controlled, and took your life. Então, o lugar de onde vieram, na verdade, tinha leis que tiravam a sua vida. Okay. So if we can all see that sentence there, Se a gente consegue ver essa frase, we can see that the framers didn't actually want that. conseguimos ver que esses autores, esses construtores não queriam isso. They want a lot more, Queriam muito mais que isso. because the government cannot take, force, or control you. Porque o governo não te pode forçar ou te controlar. If I take the word without Se eu tirar essa palavra sem and use the word with, e colocar com, to turn it completely opposite fazer completamente o oposto and say with bad laws. e dizer com leis ruins. Is that what you were suggesting? Yeah. So this is about the people Então, isso tem que ver com as pessoas saying to the government, dizendo ao governo: you cannot create bad laws that harm us. você não pode criar leis ruins que nos machucam. And all of us know the historical context of what they were doing E a gente já sabe qual é o contexto histórico daquilo que eles estavam fazendo and why they were doing that. e o porquê que estavam fazendo isso. Because this was a colony, Porque isso era uma colônia, and even though we may not view it this way, it borders on slavery.
E ainda que a gente não enxergue dessa forma, isso tem que ver com escravidão. because if you were to look at the definition of slavery, it would meet the original sentence. Porque se vocês forem ver uma definição de escravidão, ia de encontro com essa frase inicial. Because slavery was legal, A escravidão era legalizada, but it didn't give people, if we go with this definition, it didn't give them life. We might say they didn't have a life. mas se vamos com essa definição, poderíamos dizer que essas pessoas não tinham vida própria. Anyone else, what they think life means? Mas alguém, o que vocês acham que significa vida? Molly? Rights. Direitos? So Molly said rights. O Molly disse direitos. Anyone else? Mais alguém? Josephine said God-given rights. A Josephine disse direitos dados por Deus. Are there any other types? Há outros Is there another- tipos? Is there another type of right besides God-given ones? Além de direitos dados por Deus, existem outros direitos? I only ask that because if they weren't God-given, they would be wrongs. They wouldn't be rights. Só pergunto porque se não são dados por Deus, então seriam errados, não seriam bons. It's just that people add that word God-given É porque as pessoas acrescentam dados por Deus because they don't trust people to come up with good rights. porque não confiam que pessoas possam ter direitos bons. They say, oh, you invented that right. E dizem, ah, você inventou esse direito. And it's interesting that we still use God-given, É interessante como a gente usa dado por Deus, because if you speak to most of your peers porque se você falar com a maioria dos seus antepassados, outside of the camp, ou fora dessa campal, or your Adventist friends, ou seus amigos adventistas, when you talk about rights, quando você fala de direitos, what are they saying about the rights that you speak about? o que eles dizem sobre esses direitos que você menciona? They say you invented them, Dizem que vocês o inventaram, or they're atheistic. o que é ateístico. They're not God-given. Não são dados por Deus. So I want us to really think about that when we use that phrase, Então eu quero que a gente pense de como a gente usa essa frase. because to say God-given means they're not obvious. Porque dizer que é dado por Deus seria que não são óbvios. I would suggest. Eu sugiro. So if I say, I think every human should have equal rights, Então, se eu digo, todo ser humano deve ter direitos iguais, most of your friends would say, that's crazy, we don't believe in that. a maioria dos vossos amigos iria dizer, isso é loucura, eu não acredito nisso. Because they don't think God affords that to people. Porque eles não acham que Deus dá isso às pessoas. So we invented that. Então, inventamos isso. So when we fall into the mindset of using the phrase God-given, I think we come onto their platform instead of remaining on our own. Então, quando a gente diz que são direitos dados por Deus, a gente vai para a plataforma dessas pessoas em vez de ter a nossa própria. One of the things that the framers do, they didn't do it in this phrase, Uma das coisas que os autores fazem, mas que não fizeram com essa frase, they use the concept, I think maybe even the word, of inherent é usar essa palavra de herança, or natural. ou algo que é natural. So they talk about if it's inherent or natural, I'm going to say it's obvious Se foi herdado ou é natural, é algo que é óbvio. that human beings have obvious rights. Que os seres humanos têm direitos óbvios. And if they were so obvious, E se fossem tão óbvios, what don't you need o que você não precisa, if they're obvious? se é óbvio? John? You don't need law, Não precisa Olha. da lei,
You don't need any government. Não precisa do governo. Brendan? I was going to say you don't need God. Você não precisa de Deus, eu diria. If it's obvious, you don't need God. Então, se é tão óbvio, você não precisa de Deus. You don't need any God-given rights if it's obvious. Você não precisa de direitos dados por Deus se isso é tão óbvio. The fact that you're a human being O fato de que você é ser humano and you say, I know what my rights are, e você diz, eu sei quais são os meus direitos. we would have to say to whatever, half the world that they don't even know what rights are. Nós teríamos que dizer, então, até metade do mundo que eles nem sequer sabem o que são direitos, Because they're atheists. porque são ateus. And the remaining 50%, E o restante 50%, 99.999% of them, 99,999% dessas pessoas, worship whom? adoram a quem? We'll go with Castor and Pollux, Vamos dizer Castro e Pollux, which is a fake god. que é um deus falso. So their rights aren't based upon anything either. Então, os seus direitos nem sequer são baseados em outras coisas. So we'd get to the place we're the only people that can define human rights. Então, chegamos ao ponto que somos as únicas pessoas que definem direitos humanos. I'm pretty sure none of you believe that, E eu acho que vocês não acreditam nisso. especially because you'll say, oh, the world taught us everything we knew. Principalmente porque vocês dizem que o mundo ensinou tudo o que vocês conhecem, Which is the worshippers of Castor and Pollux que é adorar Castor e Pollux and all those atheists e todos esses ateus, who've got nothing to look forward to. que não têm nada que ver, And they seem to know a bit more about human rights than we did. mas parecem saber mais de direitos humanos que nós. So it might sound like a small point, Parece um ponto pequeno, but I think when we speak about the subject of libertarianism, it becomes significant mas eu acho que quando a gente fala do libertarianismo, isso se torna significativo. because what do you end up doing, Porque o que você acaba fazendo, Josephine? Josephine? What do you end up doing when you talk about rights? O que você acaba fazendo quando você fala de direitos? Go ahead. Exert your rights. Exercer seus direitos? I'm just summarizing what we said in the last few minutes. Estou resumindo o que dissemos nos últimos minutos. Molly, You turn away from God, you do what? get rid of God. Molly says you get rid of God. O Molly diz que você se livra de Deus. And most people, most of us, are afraid to do that. E a maioria das pessoas, a maioria de nós, tem medo de fazer isso. Or we think it's wrong in some Oh. shape or form. Achamos ser errado de alguma forma. All I want to suggest O que eu quero sugerir is if these are common rights, é que se esses são direitos comuns, then you don't need God's help to work them out. então você não precisa da ajuda de Deus para trabalhar isso. As soon as you need God's help to work out what your rights are, A partir do momento que você precisa de Deus para definir o que são os seus direitos, I want to suggest you destroy something. eu vou sugerir que você destrói algo. What's the thing that you destroy if you need God's help to work out rights? E o que você destrói se precisa da ajuda de Deus para definir os seus direitos? Brendan? Liberty. Brendan said liberty. Brandon disse liberdade. You end up destroying liberty Você acaba If you destruindo need- liberdade if you need God to work out rights for you. se você precisa que Deus defina seus direitos. So Rachel said at the beginning, Então, a Rachel disse no início, when I asked her, what does she want? quando eu perguntei o que ela queria, She said equality for everybody. ela disse igualdade something para like todas that. as pessoas, algo assim. If you start talking about God-given rights, Se a gente começar a falar de direitos dados por Deus, you'll quickly come foul of that ideal. rapidamente a gente esquece esse ideal. And Brendan just expressed it as liberty. E o Brandon expressou isso como liberdade. We could also express it as the golden rule. Também poderíamos dizer que é a regra de ouro.
You destroy the golden rule if you Você- have God-given rights. Você destrói a regra de ouro se você tem esses direitos dados por Deus. Why would that happen? Por que isso iria acontecer? So you've said, does it mean you don't have a choice? Então você disse que não significa que você não tem escolha. Go ahead. Okay, so Josephine says you have a choice, Então a Josephine disse que você tem escolha. right? So if you need God's help to work out what your rights are, If you need God's help to work out what your rights are, Se você precisa da ajuda de Deus para definir quais são seus Wait. direitos, go ahead. then understanding your rights comes with understanding what you want out of life. Understanding your rights comes from what you want out of life. entender seus direitos significa entender o que você quer da vida. Then you're basically asking God to tell you what you want out of life. Then you end up basically saying that God, you need to tell me what I need to get out of life. Então você termina dizendo, Deus, você tem que me dizer o que eu preciso dessa vida. And Castor and Pollux will tell you one thing, Castor e Pollux te vão dizer uma coisa, Jesus will tell you another thing. Jesus diz outra, So there are no rights. então não há direitos. They're all defined by God, É tudo definido por deuses, which ends up being not human rights, que acaba não sendo direitos humanos, God's rights, os direitos de Deus, or we might call them religious rights, ou direitos religiosos, or we might call them the far right. ou podemos chamar de extrema direita. Okay, Brendan, you want to say something? Oh, I was gonna. Go ahead. I was gonna say that it's That's what you want to say? similar to what you said. It comes down to the person's view of God, and they would enforce those rights. So the reason it becomes dangerous, Então a razão pelo qual isso se torna perigoso wrong, ou errado is because people's views of God é porque as visões que as pessoas têm de Deus would mold and shape their definition of what a person's rights are. iam moldar a definição do que eles têm do que é o direito do ser humano. And even though we're all in the movement, E embora estejamos todos no movimento, we've all got different ideas of who God is. temos ideias diferentes de quem é Deus. God's really nice. Que Deus é muito bom, God has bad days, perhaps. talvez tenha dias ruins, Gets angry with us, fica zangado com a gente, laughs when we make mistakes and get tripped up. ri quando a gente comete erros. God definitely mocks us. We know that. Deus com certeza zoa com a gente sabe disso. So I just want us to see that introducing the idea of God-given rights can be problematic. Então eu só quero que vocês vejam que introduzir essa ideia de direitos dados por Deus pode ser problemático. Now, the framers do use God in quite liberally in their writings. Mas os autores usam Deus bastante nos seus escritos. And what God is that? E que Deus é esse? Christian God. I mean, it's a Christian God. É um Deus cristão. And you see how that's now being weaponized today E a gente vê como isso hoje é transformado. because we have to follow the Christian God. Porque a gente tem que seguir esse Deus cristão. We, the people of the United States. Nós, as pessoas dos Estados Unidos. And that means curtailing other people's rights who don't see things the same way. E isso é tirar os direitos de outras pessoas que não veem as coisas da mesma forma. Okay, anyone else about life? Mais alguém em relação à vida? Liberty. Liberdade. What's liberty? O que é liberdade?
Not said much, Catherine, yet. Freedom? Então, seria liberdade. In your dictionaries if you want, I don't mind. So little to no interference. É pouca ou nenhuma interferência. I'm just going to say that's freedom still. Eu vou dizer que isso ainda é liberdade. So we're pulling out our dictionaries now, Vamos ver os nossos dicionários. looking for just a simple definition if there's anything beyond freedom. Uma definição simples, se algo que vai além de liberdade. Nothing? Okay. Okay. So we had freedom and I'm going to say free from control. Então, temos liberdade, eu vou dizer que é livre de controle. Is that simple enough? Does that work? Free from control. And then freedom is the power or right to act, speak or think as you want to. Okay, so we had a definition of freedom, but I'm going to leave freedom as a definition of liberty. Então, eu vou deixar liberdade como definição de libertação. And we're going to say it's more accurately that you're free from control. E eu vou dizer que é ser livre de controle. All good? So, is that a good thing or a bad thing? Será que isso é bom ou ruim? To be free from control. Ser livre de controle. Good or bad? Depends. How can it depend? Como é que depende? Does it depend if you're a lizard or a human? Depende se você é um lagarto ou ser humano. Because if you're a human, Se você é humano, it's your innate right, isn't it? esse é o seu direito, certo? Okay, I'll do it a different way. Fazer de outra forma. Who doesn't want liberty here? Quem aqui não quer liberdade? Put your hands up if you don't want liberty. Levanta a mão se você não quer liberdade. No one put their hand up. Ninguém levantou a mão. Is that because you're all nice? É porque vocês são todos bons? Because all the bad people would want liberty as well. Porque todas as pessoas ruins também iriam querer liberdade. Josephine? Okay, so we can have liberty without causing harm. Então a gente pode ter liberdade sem causar dano, But I'm just asking you what liberty means and if you'd want it. mas estou questionando o que é liberdade e se você quer essa liberdade. Free from law. John said free from law. É livre da lei? So you could make it free from law, but the definition is free from control. Você poderia dizer que é livre de lei, mas a definição diz que é livre de controle. And are you saying control is law? Você diz que controle é lei? Is that what you mean? So do you think that's good or bad? Isso é bom ou ruim? Well, if you go back to Satan, it was bad. To Lucifer in heaven, I'm talking about. So John said if you go back to Lucifer, it was bad. John disse que se a gente volta para a questão de Lúcifer é ruim, But I'm asking you, mas eu estou perguntando a você. would you like liberty? Você gostaria de ter liberdade? I like liberty, but I think there's got to be some sort of restriction. So John said he likes liberty, Então, o John diz que ele gosta de liberdade, but he doesn't want full liberty. mas que não quer liberdade total. Have full liberty. Sorry? The Garden of Eden, they didn't have full liberty. So John referred us back to the Garden of Eden. Então, John está nos levando de volta para o Jardim do Éden. I was asking what you want, E eu estou perguntando o que você quer. and you're saying you'd like to be under some kind of control. Você disse que gostaria de ter algum tipo de controle.
Because you're out of control, Porque você está descontrolado, can't control yourself, não consegue se controlar. so you need someone to control you. Então precisa que alguém te controle. I guess I'm not talking as an individual, but as a community, I think. So John says, not as an individual, but as a community. Então ele diz que não como indivíduo, mas como comunidade. But community start with individuals, Só que a comunidade começa com indivíduos. and for you, would you want to be under some kind of control? E você gostaria de ter algum tipo de controle? Depends what that control is. John said it depends. Any control. Do you want people or beings or anybody to control you? Ele diz que depende, mas eu estou questionando se você quer qualquer tipo de controle, pessoas ou o que quer que seja te controlando. So the answer is no, you won't. A sua resposta é não, você não quer. Because to say yes Porque dizer sim means that you think you're out of control. significa dizer que você está fora de controle. And if you've got a life that's out of control, E se a sua vida está descontrolada, I think you fall foul of number one. você se afasta dessa primeira resposta. Just in the sense that life isn't nice. No sentido de que a vida não é boa. Do I think life is enough? If you're out of control, would you think life was good for you? Se você está fora de controle, você vai achar que a vida está boa para você? Probably not. See, yeah, probably not. Talvez não. If you overeat, Se você sobreaquece, if you don't sleep, se você come, perdão, se você come demais ou não dorme, if you overwork, se você trabalha demais, you end up finding that life Pleasurable. life is not pleasurable. então a vida não seria prazerosa. So if you're in control, Então, se você tem controle, then you would want liberty, wouldn't you? você iria querer liberdade, certo? Rachel. Rachel, who you want to ask the question to? Go ahead, or try. When I think of the law, I think other words of, there's rules and boundaries that help us. So Rachel says, when we think about control or law, there are boundaries. Então, a Rachel diz que quando pensamos na lei ou controle, existem barreiras. So you have a question, or was that the? Use that instead of, So we can use the word boundary or control or law Poderíamos usar essa palavra limite, controle ou lei, Does that, or restrictions. ou restrições. Rachel? does that get back to good law or bad law? So John said, does it make a difference if it's good or bad laws? O John está questionando se faz diferença que seja uma lei boa ou ruim. So my question to you, Rachel, Minha pergunta para você, Rachel, do you want someone controlling you? você quer que alguém te controle? Putting boundaries of what you can and cannot do. Colocar limites no que você pode ou não fazer. You don't want that, Você não quer isso. even if they're good ones. Ainda que seja bom. No? So Rachel says no. Então, a Rachel diz que não. I think all of us, when we think about what we want out of life, none of us want control. We all want liberty. Quando todos pensamos o que queremos da vida, eu acho que ninguém quer controle. Todo mundo quer liberdade. Or freedom, Ou essa libertação. or not someone telling us how to lead our lives. E não queremos que alguém nos diga como devemos viver as nossas vidas. So, property, Agora, propriedade. what's this one? O que significa essa? What is this? What does this mean, property? O que significa propriedade? Chris? The ability to own things. The ability to own. Habilidade de ter. Someone say something? Ownership? Yep, so I've got to own. Essa liberdade de possuir.
wealth. I'm just going to put to own things. Então, eu vou dizer que é possuir ou ter coisas. So what kind of things? Que tipo de coisas? So is wealth money or property? Então, isso é Things. dinheiro ou propriedade? Essas coisas. Well, yeah, if you're gonna say things and it's So it's money and things, Então, material things. são coisas materiais, são dinheiro e coisas. Anything else? Then Land. I've got that's material things. Terrenos seriam coisas materiais. slave, To own slaves. That's material things, if you wanted to do that. Ideas. Possuir escravos são coisas materiais. Ideas. Ideias. Intellectual. O intelectual. Intellectual rights, intellectual property rights. São direitos intelectuais. Education. Educação. So, should there be a limit to this? Deveríamos ter limite para isso? Who wants to be limited by how much wealth you have? Quem quer ser limitado de quanto dinheiro você pode ter ou não? However you define wealth, we've given some ideas here. Seja como for que você define essa riqueza. Should it be limited? Você quer ser limitado? Would you want any of these to be limited? Você gostaria que algum desses fosse limitado? Brendan's not sure. Brandon não tem Some yes, certeza. some no. Oh, Brendan said some things yes and some things no. Ele disse que algumas coisas sim, outras coisas não. Tell me which one you don't want a lot of. Me diga desses, o que que você não quer muito? You don't want a lot of money? Não quer muito dinheiro? I don't think it's a great idea to have an unrestrained So Brendan said he doesn't think it's a good idea to own lots of things. just saying Então ele disse que unrestrained não é boa ideia ter muitas coisas, possuir muitas coisas. at the expense of others. So Brendan would prefer to not have liberty Ele ia preferir não ter liberdade, and have someone control ter alguém controlando how many things he can get, quantas coisas ele pode ter. because you don't believe it's your innate right. Porque você não acredita que esse é seu direito inato. I was about to say God-given right then. Quase disse direito dado por Deus. So you don't think it's your innate right to get as much stuff as you can? Então você não acredita ser seu direito inato que você pode ter quantas coisas você queira. I'm just going to say sure. But Why does it? So he said sure because he's forced by the logic to say sure. He has to agree. Então ele concordou porque ele é forçado a concordar por causa da lógica. What I want to ask you is, why do you feel it's wrong? O que eu quero perguntar é por que que você acha que é errado? There's something within you, your moral compass, whatever, saying it's wrong. Então algo dentro de você diz que isso é errado, certo? Okay. there's so much suffering. So You can't. Brenda's answer is there's so much suffering. He doesn't want to earn lots of money because that will help. That will alleviate suffering somehow. Então a resposta é que ele não quer ter muito dinheiro porque isso traz muito sofrimento e na verdade isso poderia aliviar sofrimento de alguma forma. We could go through that logic, but you'll see that it doesn't work. Poderíamos até olhar para essa lógica, mas você vai ver que não funciona. Be like Musk. I won't repeat that. I heard it. They heard you. There's nothing in here that says you can't give all your money away, Então, não há nada aqui que diga que você não pode dar o seu dinheiro. but we people think there's something wrong with having lots of things. Mas nós, pessoas, achamos que é errado ter muitas coisas. And I wanted to know why you think it's wrong. E eu quero saber por que que vocês acham que isso é errado. Sorry? Programming. You're programmed. Você é programado. Rachel?
Sounds feels greedy. Porque parece ser It's in the ambicioso. Bible, John? it's harder for a rich man to enter into heaven than a camel through the eye of a needle. It's harder for a rich person to enter into the kingdom of heaven than a camel to go through the eye of a needle. Porque é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo na agulha. I said that to someone the other day. No outro dia eu Interestingly disse enough. isso a alguém. Let's just do a little detour. You said rich Então vamos desviar aqui um pouquinho. Você mencionou rico and camels e camelos and needles e agulhas and threads. e traçar. Yeah. Sorry, Joseph? I was going to go in a different direction, if you bear with me. Brendan, who are the richest people in the world? Brandon, quem são as pessoas mais ricas no mundo? Let's name a couple. Me diga o nome de algumas. Bezos, Sorry? Jeff Bezos, Jeff Bezos, O Jeff Bezos, Elon Musk. Elon Musk. Okay, so we're all literal people, Somos todas pessoas literais. so we always get trapped into literalism. Então sempre falamos do literalismo. So I'll give you another go. E eu vou deixar você tentar de novo. Who are the richest people? Quem são as pessoas mais ricas? Okay, so I say this with great respect. Eu digo isso com grande respeito. So Elder Terry is one of the richest people around. A anciã If you- Terry é uma das mais ricas aqui. She's going to go with your definition. Eu vou com a sua definição. Okay. Camels. Camelos. So you have to do one of those FFA techniques. I say that respectfully. Você tem que fazer uma dessas técnicas do FFA, mas eu digo isso de forma respeituosa. You have to go into the root word, Você tem que ir à palavra, à raiz da palavra, twist it around a little bit, manipular um pouquinho isso, and you come out of all of that. sair de tudo isso, Just compare and contrast. by the way, compare e you can just do it contraste. that way. Rich people and Pessoas ricas e it's the poor, o pobre. or the burden bearers, because that's what camels are, the ones who bear the burdens. São aqueles que carregam o fardo. É para isso que servem os camelos. And we all know what needles and threads are used for. Sabemos para que são as agulhas e os fios? Lines, Para as linhas. or line upon line. Linha sobre linha. So who wants to have a go at that parable then? Agora, quem quer tentar essa parábola? I'll start you off. Eu vou começar. It's harder É mais difícil. Go on then. It's harder. É difícil. Who wants to finish it off? Quem quer terminar isso? Harder? Understand parables than Oh no. It's harder for me, É mais harder difícil for Prabinda para mim, ancião Parminder, to get to heaven. to be saved ser salvo than it is for do que é para someone outside the movement alguém fora do movimento to understand, entender understand line upon line. linha sobre linha. It's easier for them to understand line upon line than it is for me to get to heaven. É mais fácil essas pessoas entenderem linha sobre linha que eu chegar ao céu. That was just a detour, Isso foi só um desvio. courtesy of John. Thank you, John. I like that. Okay, back to our subject. Então, voltando ao nosso assunto. So the framers wanted life, liberty, and lots of property. Então, os autores queriam vida, liberdade e bastante propriedade. So people feel this guilt Então, as pessoas sentem essa culpa of amassing things. de coisas que são demais.
Amassing means gathering lots of things. de juntar várias coisas. And what's the fear about having all of this stuff? What you're E- afraid of? E qual é o medo de ter todas essas coisas? So I think people said they feel guilty As pessoas dizem que sentem culpa because of the poor. por causa dos pobres. Distraction. It's a distraction. É uma distração. So having lots of money is a distraction to you. Então, para você, ter muito dinheiro é uma distração. We live in very different worlds. A gente vive em mundos muito diferentes. You find it a distraction if you had 6 figures, 7 figures in your bank? Você acha que seria uma distração você ter 6 a 7 números na sua conta bancária? It's not that. It's So it's not the money in the bank. okay. It's not money in the bank that's the distraction. What's the distraction? Não é o dinheiro na conta que é a distração. Então, o que é? Effort, time and The to- time and the effort to to accumulate that. It's I find it not necessary. okay. So Brendan says it's not necessary to spend all the time that he has accumulating things. Então, o Brandon diz que é desnecessário gastar todo o tempo que ele tem acumulando coisas. Yeah. It takes a lot of energy. So I understood the point you're making, Eu entendi o ponto que você está querendo fazer, but this is about your right to do so. mas é sobre o seu direito de poder fazê-lo. Anyone want to say something? Go ahead. So Catherine said being poor is distracting. A Kathy diz que ser pobre é uma distração. You want to say anything more? So I want to just address this issue of poverty. Então, eu quero falar sobre essa questão de pobreza. How should poverty be dealt with? Como deveríamos lidar com a pobreza? So let's go to God's plan of how poverty should be managed. Então, vamos para o plano de Deus para ver como Deus queria que a gente lidasse com a pobreza. What's the solution that God offers? Qual é a solução que Deus oferece? Molly says tithing. Dízimos. So there are 2 types of tithe. I think we all know that. Temos 2 tipos de dízimo, eu acho que a gente sabe disso. We'll call it a social and a religious. Um social e outro religioso. It deals with spiritual poverty and physical poverty. Um é a pobreza espiritual e a outra a física. So the reason that there's poverty A razão pela qual existe essa pobreza is not because there's too many rich people grabbing things. não é porque muitas pessoas ricas estão agarrando as coisas. It's because not everybody pays their fair share. Mas é porque as pessoas não pagam o valor devido. People don't pay a faithful tithe, Não pagam um dízimo fiel. which when you do all the maths, E quando você faz todos os cálculos, doesn't mean that everybody has the same wealth, não significa que todas as pessoas tenham a mesma riqueza, but what it does mean is that you don't have people who are in abject poverty. mas não temos pessoas indo contra essa pobreza, It eradicates slavery. erradicando a escravidão. I think the most important thing it does, it offers opportunity. E a coisa mais importante que oferece é oportunidade. Gives people an opportunity to better themselves. Dá às pessoas a oportunidade para se tornarem melhores. We know that Babylon, Sabemos the que world, a Babilônia, o mundo, I say that in a nice way, estou dizendo de uma forma boa, have kindly taken number 1 off of our hands. tiraram o primeiro das nossas mãos, que é o social. So all that's been co-opted to them, Tudo to isso the foi government. dado ao governo. They take over the social aspect of your tithe, Eles pegam no aspecto social do seu dízimo, which is good, que é bom,
because we're no longer able to define liberty Porque já não temos que definir essa liberdade and all these other freedoms that people want. e todas essas outras liberdades que as pessoas querem. Government does it for us, O governo faz isso por nós, which leads us to the religious tithe, que nos deixa com um dízimo religioso, which we should all be paying, que todos deveríamos estar pagando and we don't. e não pagamos, And that's why there's so much poverty, e por isso temos tanta pobreza. religious poverty. Essa pobreza religiosa. Okay, so that was my plug to say we should all be paying tithe and we don't. Esse foi o meu gancho para a gente dizer que deveríamos estar pagando dízimos e não pagamos. It's not because we've got lots of rich people in our movement. Não é porque a gente tem pessoas ricas no nosso movimento. That's not what the problem is. Esse não é o problema. Our problem is people don't pay tithe. O problema é que as pessoas não pagam dízimo. And so that's why great swathes of the movement are in poverty. E por isso grande parte do movimento está em pobreza. And they'll never get out of that poverty E nunca vão sair dessa pobreza until everybody operates properly. até que todas as pessoas funcionem de forma correta. Coming back to the subject of the framers, Voltando atrás para a questão dos nossos autores, esses construtores, John took us away from happiness and took us to property. John tirou da felicidade e nos levou para a propriedade. And he took us to the English Foi para o inglês and he took us to, he didn't mention the person's name, to a philosopher Ele não mencionou o nome da pessoa, mas é um filósofo who, I guess we would call it in the Enlightenment, began to think about this subject of what people wanted. que na era do conhecimento começou a pensar sobre essa questão de que o que as pessoas querem. And we all know that person's name? Sabemos o nome da pessoa? John, Locke. yeah. John Locke. Is it, I think it's got an E at the end, is that right? Yeah. Yeah. So that was John Locke. Então, esse é o John Locke. So, was John Locke a libertarian? John Locke era um libertário? Did he believe in libertarianism? Ele acreditava no libertarianismo? Brendan says no. Brandon diz não. You said no? Don't think he was. Okay. Anyone else? Got any Mais thoughts? alguém? So did he want life, liberty, and the pursuit of property? Será Yeah. que ele queria vida, liberdade e propriedade? And clearly those aren't the definitions of, even though the middle word is liberty, he's not a libertarian. E claro que isso não significa que ele seja um libertário. I'll say yes. Okay, you're saying yes. I didn't mean to bully you into saying yes. No, well, Eu não queria te levar a dizer que sim, mas tudo bem. Libertarianism is taken on a dirty meaning nowadays. I get that. Libertarianismo agora tem um significado um pouquinho sujo nos nossos dias. And, you know, we talk about all of these ideas, small government, we don't really trust humans. Nós falamos dessa ideia do governo pequeno, o fato de que a gente, na verdade, não confia em seres humanos, Ultra far right, extreme freedom, etc. extrema liberdade, a ultradireita. So I know it has a very negative image now. E eu sei que pode ter uma imagem ruim. So who here would classify themselves as a libertarian? Então, quem iria se classificar como libertário? So one person, I won't name the names. I don't want me to name them. We had one person said yes. Uma das pessoas aqui disseram que sim. probably like with like
It appears that we're all libertarian. So Brendan says it appears that he might be more libertarian than he thought. Então, o Brandon disse que talvez ele pareça mais libertário do que pensava. Okay, so let's go to a conservative author Então, vamos para um autor conservador, so we can get a bit of a reality check. para enxergarmos um pouco mais a realidade. So for the translators, I'm going to post this on the forum. So you tell me who the author is. Então, me digam quem é o autor. The Law of Love. A Lei do Amor. I'll do sentence by sentence. Ok. Hopefully, that will give you enough time to search it out and translate. No, I'll do the whole paragraph, and it'll give the translators a chance to search out the text. Everybody should have that available. Yeah. The law of love, being the foundation of the government of God, the happiness of all created beings, depending upon their perfect accord with the great principles of righteousness. God desires from all his creatures the service of love, homage that springs from an intelligent appreciation of his character. He takes no pleasure. I can hear some music, don't know who that was. He takes no pleasure in forced allegiance, and to all he grants freedom of will, that they may render him voluntary service. Sendo a lei, Oh, wait there. They're going to translate first. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre para que possam prestar-lhe serviço voluntário. É o Grande Conflito 493.2. So I just titled this section, The Law of Love. Então, essa parte vai ser intitulada A Lei do Amor. And who's the author? Quem é o autor? Like we don't know. Como se a gente não soubesse. And do you know what book? É Ellen White e qual é o livro? Great Controversy. Grande Conflito. Put the page because you'll all want that. It's GC, not GG. Of course. Então, Grande Conflito 493.2. And that's chapter 29, The Origins of Evil, or The Origin of Evil. Capítulo 29, A Origem do Mal. So, for a conservative author, Então, para um autor conservador, does that sound pretty liberal? será que isso é liberal? It did to me when I read it. to be Pelo honest. menos para mim, quando eu li. What does it say? O que que diz? It contrasts the law of love, and it contrasts that against what? So it's going to, contrast it, yeah. Contrasta a lei do amor contra o quê? Going to be contrasted or compared to what? Vai ser contrastado ou comparado com o quê? I'm just going to read it for the people here again. You don't have to reread it. The law of love being the foundation of the government of God, the happiness of all created beings depending upon their perfect accord with its great principles of righteousness. God desires from all his creatures the service of love, homage that springs from an intelligent appreciation of his character, takes no pleasure in a forced allegiance, and to all he grants freedom of will that they may render him voluntary service.
So what's the law of love being contrasted against? Então, dessa leitura, essa lei do amor está sendo contrastada com o quê? Chris? No, forced allegiance. False allegiance, someone said that, yeah, false allegiance. You've got to speak a little bit louder, thank you. So forced. Então, é algo que é forçado. I want to use the word obedience as opposed to allegiance. That's okay. Então, eu vou usar a palavra obediência. So forced obedience. É uma obediência forçada. The foundation of God's government A fundação do governo de Deus is contrary to the idea of forced obedience. é contrária a essa ideia de obediência forçada. Okay with that? And when we talk about forced obedience, Quando a gente fala de obediência forçada, how would you define what forced obedience is? como vocês iriam definir o que é essa obediência forçada? What's been forced upon you? O que está sendo forçado a vocês? I know it's obedience, but Sei que é obediência, mas algo além disso. Choice. 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 So forced obedience is a choice. Então, obediência forçada é uma escolha? We're not looking at the opposite of that. We're looking at what that would be. Não estamos olhando para o oposto, estamos vendo o que que isso significa. Yeah, because Because if you're forced, there's no choice, is there? all the Se você está sendo forçado, você não tem escolha. Go ahead. The alternative is so bad that it's not a viable option. So the alternative is not a viable option. A alternativa não é uma opção viável. Where does that come in with the idea of forced obedience? Onde isso se conecta à ideia de obediência forçada? It's coercive. Okay, coercion. É coerção. Anyone else? Law isn't. It's law, isn't it? É lei, certo? Isn't it just? I was gonna say, duh. It's law, É lei. isn't that? You got to say duh. Not really. Not really. I don't know what that translates to. To be the same. So forced obedience means you keep the law Então, a obediência forçada seria que você guarda a lei. because the definition of law Porque a definição de lei is do it or é fazer ou consequences, tem consequência, which is control. que é controle. We all agreed, Todos concordamos, I hope, eu espero, when we went to this idea of control and we had law, que quando fomos para essa ideia de controle e falamos de lei, we'll take the question mark out vamos tirar aqui o ponto de interrogação, because it is law, porque é uma lei, but we agreed that it's not bad law mas concordamos que não é uma lei ruim. and neither is it good law, E também não é uma lei boa, it's all law. é toda a lei. No one wants to be controlled by law. Ninguém quer ser controlado pela lei. And if you thought that was weird or Se- anti-Christian in some way, Se você achou que isso era estranho e anticristão de certa forma, isn't that exactly what we've just read? isso não é exatamente o que a gente acabou de ler? That the law of love stands in opposition to forced obedience. Que a lei do amor está em oposição à obediência forçada. Now, we're not discussing what happens in a complex situation. I mean, we'll just say complex situation. Então, a gente não está falando do que é uma situação complexa. What we're discussing is the foundation of God's government. O que estamos falando é a fundação do governo de Deus.
And it seems like E me parece that the foundation of God's government is antagonistic towards forced obedience. que a fundação do governo de Deus é antagonística à obediência forçada. And what God really wants E o que Deus realmente quer is freedom of will. é liberdade de expressão, That means you can do what you want, a livre vontade, que é o que você faz o que você quer, and voluntary service, e serviço voluntário. not being a servant or a slave. Não ser um servo ou um escravo. That's what I read in this foundation of God's government. Pelo menos foi o que eu li nessa fundação do governo de Deus. And it sounds to me really similar to what John Locke was teaching. E me parece Way back semelhante then. ao que o John Locke ensinava lá atrás. That he'd worked out Que ele That- conseguiu ver that what people want que o que as pessoas querem is a life that's free from control. é uma vida livre de controle. And we just read that in the Spirit Prophecy passage. Lemos isso agora no Espírito de Profecia. They want liberty, Querem liberdade, which again is freedom from control, que novamente é a liberdade de controle, which is what we just read in the Spirit Prophecy quote. que também lemos no Espírito de Profecia. And all we didn't pick up was this idea of property. E o que a gente não conseguiu ver foi essa ideia de propriedade. So we've come to the end of the class, Chegamos agora ao final da nossa aula and I want to be clear e eu quero estar claro that I'm not trying to undermine or reinvent all the work that Elder Tess did, speaking about libertarianism and its dangers today. Eu não estou subestimando todo o trabalho que a Anciã Tess fez quando ela falou do libertarianismo e os seus perigos de hoje em dia. So I'm not trying to attack any of those things that were taught. Não estou tentando atacar nada do que foi ensinado, Neither am I trying to attack any nem people eu out there. estou tentando atacar nenhuma pessoa por aí. What I want us to try to consider O que eu quero que a gente tente considerar is where our values are or where our moral compass is. é onde estão os nossos valores e o nosso compasso moral. What do we think is right and wrong for ourselves? O que nós achamos ser bom ou ruim para nós, We know that there are constraints, sabemos que existem restrições, but if I were to ask you deep down, what are you? mas se eu questionasse, no fundo, o que é você? We all would automatically say we're not libertarians because they're really bad people, bad actors. Automaticamente íamos dizer que nós não somos libertários porque são pessoas ruins, são atores ruins. We'd never go down that path. Nunca iríamos por esse caminho. And I wanted us to explore E eu queria que a gente explorasse the path that God wants us to take. o caminho que Deus quer que a gente siga. That's the Great Controversy quote. Essa é a citação do grande conflito. And the path that you want to take, E o caminho que você quer seguir. which sounds extremely libertarian when you think about it. Que parece bastante libertário quando você pensa sobre isso. So we'll stop there. Então vamos parar por aqui. We'll have a think about it, Vamos pensar um pouco sobre isso. and we'll meet again tomorrow morning. E hoje à noite a gente continua. See if we can discover anything more about ourselves Vamos ver se a gente descobre um pouco mais sobre nós and about, I guess, the positive aspects or the positive ideas of libertarianism. e talvez a ideia positiva ou aspectos positivos do libertarianismo. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te agradecemos for your continued watch care over us. pelo teu cuidado sobre nós.
As we consider our wants, our needs, Ao considerarmos o que queremos e quais são as nossas necessidades, our humanity, a nossa humanidade, as we consider your divinity, ao considerarmos a tua divindade, show us how these should come into alignment. nos mostra como isso deveria se alinhar. Your will merging with our will, A tua vontade estando de acordo com a nossa, your desires merging with our desires. os teus desejos emergindo com os nossos. 2000 years ago, you told us Há 2000 anos atrás nos disseste that you bring to your people a new law. que trarias ao teu povo uma nova lei. This law we still struggle to understand. A lei que ainda temos dificuldade de entender. This law of love. Essa lei do amor. In this passage that you gave to us, Nessa citação que tu nos deste, you try to explain what the law of love looks like. tentas explicar com o que se parece a lei do amor. And when we hear what you want for us, E quando ouvimos o que queres para nós, we see that it touches our hearts. vemos que toca nossos corações. It meets our needs. Vai de acordo com as nossas necessidades. Help us to embrace your love Nos ajuda a mostrar o teu amor and your love. e o teu amor. Be with us as we meditate on these things. Nos ajuda enquanto meditamos sobre essas coisas. In Jesus' name, Em nome de Jesus, may we make our lives of value. que a gente faça das nossas vidas ter um valor. Amen. Amém.